Olá! Vamos dar início a mais uma live, nossa semana de alfabetizar em casa. Vamos aprender juntos, vamos trocar ideias. Hoje eu preparei uma live muito gostosa. Nós vamos falar um pouco da oralidade, a importância da oralidade na alfabetização. Lembrando que a oralidade é um dos 3 eixos, né? Leitura, escrita e oralidade. Então, vamos lá, a gente vai começar um bate-papo. Obrigada para você que está aqui comigo. Estou recebendo umas mensagens muito gostosas. Queria dizer obrigada por essas mensagens de estímulo que me fazem ter mais vontade de falar com vocês, de conversar. Hoje estamos num ambiente diferente, interativo aqui, olha que gostoso. Esse ambiente lembrando um pouco os brinquedos, o brincar da criança. Aí nós queremos ser um adulto brincante também, né? Vamos lá ser um adulto brincante para essa criança aprender bem gostoso. Se você que está entrando aí, coloque para mim o seu nome e de onde você é, para a gente ir falando aqui, mostrando para as pessoas como é gostoso a gente interagir com vocês, tá certo? Vai colocando sua dúvida sobre isso em relação à fala, principalmente, que nós vamos trabalhar hoje, como estimular a oralidade da criança e o que isso tem a ver com a alfabetização. Vou mostrar para você o quanto tem a ver com a alfabetização, tá ok? E assim como todos os dias, eu começo contando uma história, né? Uma história ou uma poesia ou uma frase que eu trouxe outro dia. E hoje eu trouxe uma história que é uma passagem da minha vida que eu vou dividir com vocês, tá ok? Vai ser bem rapidinha, mas eu quero dividir porque ela traz um ensinamento que eu aprendi e por isso eu quero dividir. Aliás, conhecimento é a única coisa que ela desafia a matemática, porque quanto mais você divide, mais você multiplica, né? Na matemática, se você divide, você diminui, né? E conhecimento não. Observe. Quanto mais a gente divide o conhecimento com outra pessoa, mais ele aumenta, mais ele se multiplica, tá? Eu tive há 3 anos atrás, uma experiência de uma cirurgia na minha perna, fui pôr uma prótese no meu quadril e infelizmente teve uma lesão no nervo ciático e meu pé ficou assim, olha, ficou caído, tá? Agora já está normal, já estou andando normal, tudo se mexendo, graças a Deus mesmo, foi um milagre. Mas demorou muito e ainda está voltando, não está 100%, graças à fisioterapia e graças à fé, né? Oração que a gente tem. Fiz muito exercício mesmo, tenho muita gratidão ao que eu já aprendi com a fisioterapeuta Bárbara, que está sempre aí comigo, tá? Mas a passagem que eu quero contar para vocês tem a ver com o senhor Fernando. Senhor Fernando, não sei se o senhor conseguiu receber meu recado, que eu ia te agradecer em público hoje. Muita gratidão para o Fernando, que me ensinou a dirigir, gente, com o pé esquerdo, porque foi meu pé direito que ficou assim. E aí eu resolvi tirar carta, tá? Fui ter aulas para tirar carta especial para dirigir com o acelerador no pé esquerdo, tá? E frear com o pé esquerdo, tá? É uma atividade que não é normal. Você sempre dirigiu o carro com o acelerador do pé direito e você imagine o que é você trocar de lado. Dá uma insegurança, deu um sentimento de, será que eu vou conseguir? Sabe, um sentimento de incapacidade, tá? Isso tudo passou pela minha mente. Mas eu tive um professor maravilhoso de carro. Ele é um instrutor, seu Fernando, um senhor que gosta do que faz, principalmente, e sabe ensinar o que ele faz. Ele sabe ensinar o que ele faz. Ele até comentou que ele tinha saudades da escola porque ele não conseguiu completar todos os estudos que ele queria, mas que ele tinha lembranças da professora dele. E ele dava aula e contou umas coisas de professora, quando ele perguntou se eu era professora também, né? E aí ele foi me ensinando. E eu me apavorava, às vezes, dava aquelas freadas, ele com muito humor, brincava que batia a testa no vidro, e foi brincando, e assim que eu aprendi a dirigir. Ele falava 2 coisas para mim sempre. Selma, para você já sabe, então você precisa de treinar sempre a atenção e a calma.
Vou dar essas duas palavras para vocês. Por isso estou contando essa história, porque eu quero dar para as mamães, para o professor, essas duas palavras, atenção e calma. Porque quando eu fui fazer a prova, de tirar a carta, realmente, no dia da prova eu estava bem ansiosa, bem preocupada com o resultado, se eu ia conseguir, né? E lembrei da fala do Fernando, e ele falou na hora do exame, não, vai tranquilo, é só manter a atenção e calma que você consegue, porque você sabe. E ali eu fui, atenção e calma, e passei de cara, né, de primeiro, que delícia, hoje eu dirijo com o pé esquerdo, tá? Estou dando esse exemplo, uma história verídica, mas eu quero que você pegue a essência disso, que uma pessoa simples, uma pessoa dedicada e que gostava do que fazia, foi meu professor nessa hora. E muitas vezes você, pai, mãe, vai ser o professor do seu filho. Você é o professor quando você estuda com ele, brincando. Você não precisa levar esse momento de ensinar como fosse uma professora na escola, tá? Deixa isso para a escola. O que é da escola é da escola, o que é da família é da família. Mas atualmente a família está precisando colaborar com a criança, vamos ensinar, mas vamos ensinar brincando. Por isso que nós estamos aqui debatendo, tá? E fiquem com essa mensagem. Atenção e calma, tá certo? Então vamos lá. Temos algumas pessoas já entrando aí, né? Tem gente falando com a gente, eu acho que é bacana a gente interagir. Quero lembrar que tem uma lista VIP, tá? Sobre alfabetização. Entre para essa lista VIP para receber os nossos materiais. Você coloca lá no seu navegador selmacravo.com.br/lista, tá? Aí você faz a sua inscrição e a gente vai mandando o material. Cada dia de cada atividade que eu estou passando, eu estou distribuindo o material explicativo dessa atividade e você aplica com mais facilidade em casa, tá? Mandei também um e-book com os fundamentos principais de alfabetização para você ler, quando tiver tempo, ler em casa. Você baixa aí no seu computador ou no celular, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrever na lista. São duas coisas diferentes, tá certo? Se inscreva no canal, toca no sininho, você vai saber das nossas lives, dos nossos vídeos. Mas se inscrever na lista é importante para receber o material, você tem que ser inscrito na lista. Olha aí que bacana. Já tem aí a Vânia. A Vânia está sempre com a gente. Que gostoso, Vânia. A Érica, a Ângela Cristina, a Josa, a Vanessa. Muito obrigada pela presença. Selma Teixeira. A Selma fez um depoimento. Selma, eu vou contar seu depoimento aqui agora. Minha xará, né? Só que é a Selma com C. A Selma Teixeira... A Benedita está online, um abraço para a Benedita, Juliana Alhaga, lá de Capão Bonito, oh, legal. O Gé, eu quero dizer que a Selma deu um depoimento muito bonito para mim esses dias que eu trouxe para ler hoje. Eu vou aproveitar que eu vi você aqui, Selma. Ela contou que o filho dela tem 7 anos, ainda não sabe ler, e está demonstrando, ela está trabalhando com ele, tá? E ela contou assim para mim, olha, eu fiz o exemplo que você contou esses dias na live, usei a capoeira que meu filho gosta, que ele é apaixonado. E quando estava a preparar, ele pegou os papéis cortados e montou sozinho, igualzinho. Olha aí que bacana, gente, olha como dá certo. As mães me contam, eu quero repassar aqui para outras mães acreditarem mesmo que você consegue ajudar seu filho em casa, porque uma criança de 7 anos, a Selma aprendeu a usar do que ele gosta, usando da capoeira, para alfabetizar. Continue nessa linha, Selma, continue aumentando o número de palavras, aumenta aquele caixinha do tesouro que eu ensinei, que legal que você já viu, tá? Aumenta a diversidade de uso dessas palavras com ele, para chegar em produção de frases e texto. E não esqueça da oralidade, que é o que nós vamos fazer hoje. Certo, gente? Aí, tem alguma orientação sobre e-mail? Não. Agora,
a gente vai entrar na atividade de hoje, que o tema que eu trouxe é falar é escrever com a voz. Olha que legal e que profundo. Falar é escrever com a voz. Nós precisamos, para a criança, aprender a ler e escrever, que são 2 eixos importantes da alfabetização, é a criança saber ler e depois saber escrever. Ela precisa saber falar com coerência, com lógica, com pensamento transmitido na fala com muita fluência. Então, a oralidade, a produção oral da criança precisa ser estimulada, principalmente na fase de educação infantil, de 0 a 5 anos, principalmente, porque está sendo construído a aquisição da fala. O bebê, quando está ali balbuciando os primeiros sons, as primeiras letras, né, em formato de som, ele vai aprendendo por identificação com o adulto. Então, ele vai imitar esse adulto, ele vai responder aos estímulos para poder falar. Essa aquisição e desenvolvimento da fala, ela vai, ao longo dos anos, se aperfeiçoando. Então, a criança começa a falar algumas palavras, fala de forma errada, até 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, aquela fala bem ainda infantilizada, que nós adultos temos que nos policiarmos de falar corretamente, né? Com o bebê ainda a gente brinca bastante de falar assim, né? Mas com a criança maior, um pouco maior, que já está falando, nós não podemos mais ficar com esse comportamento infantilizado na nossa fala, porque ela está aprendendo pela imitação, certo? Vamos lembrar que a oralidade tem que ser desenvolvida, lembrar que eu quero estimular que ela fale o que ela pensa, que ela expresse o que ela pensa. E a gente fica surpreso com as falas das crianças, principalmente com 4 aninhos, 3 anos para frente, até 5, 6 anos, a criança é um cientista. Bom, tem gente que fala que ela é um filósofo também concordo. Filósofo, cientista, na verdade, por quê? Ela é um pesquisador, ela está pesquisando e descobrindo o mundo. Outro dia, meu neto de 4 aninhos chegou em casa, eu tinha um vaso grande colocado bem perto da porta da cozinha, e eu tirei aquele vaso e pus para o outro corredor. Quando ele entrou, ele observou o vaso no outro corredor, não falou nada. Aí ele foi lá checar se o vaso estava lá mesmo, se era o mesmo vaso. Chegou lá, olhou naquele espaço, falou, vovó, eu estou um pouco confuso, porque aquele vaso estava aqui ontem, agora ele está lá? Olha a explicação dele, o que é estar confuso. No pensamento dele, as coisas mudaram de lugar e ele queria expressar que as coisas mudaram de lugar, mas se aquilo era que ele estava vendo era verdade. E aí ele se expressa, estou um pouco confuso. De onde ele tirou esse confuso, não é? E eu imagino que vocês têm muitas falas para me contar. Pode escrever aí para a gente ler algumas falas até engraçadas, mas é porque a criança está construindo a sua forma de comunicar-se com o mundo. Comunicar-se com o mundo, para ele, é com quem ele convive. Com quem ele convive hoje? Com quem ele tem se comunicado? Pense bem se você está dando atenção para essa comunicação. Isso é muito sério, porque nós adultos muitas vezes estamos fechados no nosso mundo, em nossas preocupações, em nossos problemas ou angústias e esquecemos que a criança quer ser ouvida. Ela tem que ser ouvida. Relatos, às vezes, sem sentido, mas ela precisa falar para alguém. Alguém tem que ouvi-la, tá? Essa é a grande função do adulto quando nessa faixa etária de desenvolver a oralidade da criança. E se nós queremos muito isso, queremos muito que essa expressão seja verdadeira, seja real, eu tenho que dar espaço e tempo para acontecer. Então vai aí minha primeira dica. Vai a minha primeira dica que a gente comece a programar um tempo para a conversa. Uma conversa intencional.
tá? Você conversa o tempo todo. Ah, pega lá aquilo lá para mim. Ou o que você está brincando agora? Você conversa o tempo todo com a criança ali. Tudo bem, ótimo. É o suficiente? Não. Eu quero te ensinar que você faça uma conversa programada. Programe que em um certo momento do dia você vai fazer uma parada para conversar com a criança. Aí você é toda dele. Naquele momento, é muito importante que vocês sentem frente a frente, olho no olho, tá? E que vocês conversem, nem que seja por 2, 3 minutos, mas que seja uma conversa agradável, gostosa, onde você fale menos que a criança, você questione menos, mas interaja, tá? Faça disso um verdadeiro diálogo. Diálogo envolve você falar e você ouvir, tá? Mas se nós temos a intenção de estimular essa conversa, eu posso ter estratégias para essa conversa. Primeiro, então, é ter um tempo programado, tá? Você sabe que agora você está aí desocupada, é agora que eu vou conversar com ele. Também não adianta querer conversar na hora que ele está super envolvido com alguns brinquedos, tá? Veja que ele começou a desinteressar. Ah, vamos bater um papo aqui? Senta aqui comigo, vou trazer uma coisa para você. E começa já falando alguma coisa para chamar a atenção da criança para você, tá? Então, você tem o tempo programado, que você está disposto para aquilo, você larga o celular do lado, larga atividades, vê se não tem cozinha com fogo ligado, para você ser toda da criança, tá? Programe uma brincadeira nesse momento que você comece conversando através daquela brincadeira. Ou traga um brinquedo para ser personagem nessa conversa, tá? Vou dar um exemplo da estrelinha. Já trouxe num vídeo ela e trouxe hoje de novo a estrelinha, que eu converso muito com essa estrelinha com meu netinho. O que eu faço? Essa estrela virou uma personagem e ela existe de fato na minha casa como personagem, tá? Para 4, 5 anos funciona muito. Essa personagem, ela tem um local que ela mora, ela tem nome, o nome dessa estrelinha é Estelle, que ele mesmo deu, tá? E essa personagem acompanha as brincadeiras, às vezes. Às vezes, quando ele está muito afim, ele passa, às vezes até ele passa, vê ela jogadinha assim em cima da cama, por exemplo, ele passa Estelle e dá tchau. Olha que interessante como ele já incorporou essa conversa com uma personagem, tá? Então, essa personagem pode ser qualquer elemento, qualquer brinquedo. Pode ser um carrinho, pode ser uma boneca, a Bianca, pode ser qualquer elemento, tá? E dando exemplo ainda da estrelinha. Então, a estrelinha tem voz, ela tem nome, ela tem voz. E ela começa a conversar junto com você e junto com a criança. Oi, o que você está fazendo aí? Você trouxe um carrinho? Ah, o carrinho vai fazer o quê? E tal. E começa uma história, tá? Faça a criança falar nessa história. Porque a hora que você pega o carrinho dele, fala, mas o que esse carrinho vai acontecer com ele que ele está sujo? Aí você ninguém fala. É a hora que ele começa a falar, tá? E começa a falar e interagir, porque você provocou através de uma história. Você provocou que ele falasse, tá? A oralidade da criança nessa hora vai a 1000. Testem e vocês vão ver quantas coisas ele vai falar, tá? Então, não é uma conversa, simplesmente vamos conversar. Vamos sentar aqui, vamos bater um papo como se fossem adultos, amigos que vamos conversar. Percebem? Nós vamos fazer a criança falar, só que nós vamos entrar no mundo dela, no mundo da fantasia, da imaginação. Aí eu desenvolvo a fala bastante, porque ela penetra nesse mundo facilmente. Ela é toda fantasia, ela é toda imaginação. Aí ela consegue produzir essa fantasia um pouco mais ainda para você. Essa produção mental é produção de texto, que um dia vai virar uma redação, que um dia vai virar um texto escrito, tá certo? Esse estímulo pode vir pelo brinquedo e pode também vir pelas histórias,
pelos livros, pelo gibi, tá? Então, nós vamos conversar, né? Programei para conversar. O que eu vou fazer hoje com ele? Ah, já sei, vou contar uma história desse livro. Depois eu vou fechar esse livro e vou continuar falando da história, para ver o que ele fala. Olha que legal. Então, provoca uma história, lê a história e continua brincando. E daí, você gostou do que a Mônica falou aqui para o Cebolinha? O que você achou? Tá? Outra dica, eu já vou passar um vídeo já de uma criança, olha, com 2 aninhos, brincando e interagindo com um livro com a mãe, tá? Para vocês observarem que interessante as perguntas, a conversa da mãe, estimulando o som da criança, tá? Bom, vamos passar esse vídeo para vocês já observarem. Observem a fala da mãe e a fala da criança interagindo. Tem 2 anos e 3 meses essa criança. Vamos lá. Dia de sol na fazenda. Peraí. Vamos virar uma página por vez. Deixa que a mamãe vira. Vamos lá. Bom dia! Ô, Galo, canta aí, Galo. Como que o Galo canta, Natan? Cocoricó. Sua galinha, olha os seus pintinhos. Como é que o pintinho faz, Natan? E a vaca? Peraí. Não. Quem será que vem agora, Natan? Quem que vem agora? Não, quem que é esse aqui? Esse aqui, quem que é? O porco. E agora? Viu que legal? Olha, o livro Dia de Sol na Fazenda. A mamãe Flag me mandou e eu amei demais ver a voz da criança, do Natan. 2 anos e 3 meses e uma facilidade de imitar os sons dos animais. Ele já sabia até o qual vinha. Ela me contou até que o livro está um pouco rasgado as folhas de tanto que ele gosta desse livro. E lembram que eu já falei para vocês também que a criança, quando gosta de uma história, ou gosta de um brinquedo, ela gosta da repetição disso. Isso é uma necessidade do pensamento dela, da assimilação da qual ela está precisando no pensamento pré-operatório. Então, a criança na faixa etária até 5 anos, 6 anos, precisa muita repetição de brincadeiras que dão prazer. Precisa repetir sim, mesmo que você ache assim, nossa, eu já brinquei disso outro dia, eu já cansei. Ele está pedindo, repita. Vai saciar essa necessidade e cada vez ele vai elaborar um pouco mais. É o que eu digo em relação ao personagem que eu criei com essa estrelinha. Tem dia que ele chega em casa, meu neto, ele já fala assim, vovó, eu quero a história da estrelinha azul, só que ela vai hoje com aquele carro vermelho, com o carro amarelo, e eles vão para lá, e começa a contar toda a história que ele quer que eu invente. É uma história inventada, você criou um personagem, você vai inventando essa história, tá? Mas tem dia que ele começa a inventar, ele me dá todo o relato da história. Aí eu tenho que contar e repetir aquele relato que ele elaborou. Só que aí eu aproveito e já coloco outras coisas nessa história. A gente vai inventando. E aí a imaginação da criança fica muito bonita de você observar. Você fala, nossa, eu nem imaginava que ele sabia tanto, tá? E você está estimulando a oralidade. Essa oralidade tão necessária para aumentar o interesse, tá? Para aumentar a vontade, a perspectiva de enxergar realmente as falas, a expressão do pensamento, tá? Principalmente através de livros. Fica a dica, então, da mamãe Flag aí com o livro que ela mandou pra gente, tá? Gostaria de dar mais uma dica em relação às perguntas que você faz para ela, tá? Pergunta, às vezes, que dão resposta só como sim ou não resolve muito. Por exemplo, você fala para a criança, você gostou disso? A resposta é sim ou não. Você quer brincar de carrinho? É sim ou não. Você quer ouvir a história? Sim ou não. Quer ouvir esse? Sim ou não. Um monte de pergunta que a gente faz o dia inteiro, que a resposta é somente uma palavra monossílaba. Pensem nisso. Sim
ou não? Troquem essa pergunta, tá? Colocando 2 opções dentro da pergunta, você já força que a criança responda com mais palavras. E ainda você acrescenta um porquê depois, tá? Por exemplo, você quer o carrinho vermelho ou o amarelo? Você quer brincar de carrinho vermelho ou amarelo? Ele vai falar amarelo? Tá. Por que você prefere o amarelo? O que ele tem de diferente? Ele vai dar um monte de explicação. Ah, porque esse amarelo corre mais, porque ele faz isso ou faz aquilo. Pronto. Conseguiu, com a pergunta, estimular a fala mais completa, mais coerente, dando explicações do pensamento dele, do querer dele, tá? Se eu faço também perguntas com 2 opções, eu posso fazer essas 2 opções de forma mais elaborada, tá? Você quer brincar com esse carrinho vermelho porque ele está sujo, assim, porque ele tem rodinha, ele tem escapamento? Ou você quer esse amarelo porque ele tem, ou porque ele não tem escapamento? Você complica bem a pergunta para que a resposta venha mais completa, certo? Aí não é só uma resposta de sim ou não, tá certo? E também tem um fator muito importante de ser percebido aí. Nós queremos que a criança desenvolva autonomia, não é? O que é autonomia? Autonomia, saber gerir, dar as próprias regras para si mesmo, dentro de uma ética e de uma cultura daquela família, daquilo que é colocado para ela fazer. Tem momentos que ela quer coisas que não estão na hora, e ela tem que aprender isso e respeitar esse limite, tá? Se sempre você fica perguntando para a resposta ser sim ou não, um pouco que você está dando autonomia exagerada, tá? Que acaba virando uma liberdade de escolha para a criança que foge do limite. Veja se você está entendendo bem. Eu estou querendo dizer a importância do limite para a criança. Estou dizendo, na verdade, a importância do limite dentro de uma brincadeira, dentro de um pode, não pode, dentro das regras. Porque brincar, tem regras. A regra própria do brinquedo. Se você vai pegar um carrinho e você vai fazer ele balançar como se fosse um nenezinho, você está rompendo a regra do brinquedo. Isso não é uma boneca, isso é um carrinho. Se eu pego a boneca e quero fazer ela virar um carrinho, você está furando a regra, não é? A criança pode furar a regra dentro de uma história de fantasia dela, que ela criou dentro da fantasia. Mas o limite que é colocado dentro do social não deve ser furado. Você deve manter o limite, tá? E as perguntas, quando nós queremos que a criança fale, justifique, diga os porquês, muitas vezes os porquês dela são para furar a regra. Já perceberam? Se ela não quer comer na hora de comer, não quer tomar banho na hora de tomar banho, ela tem os porquês mais loucos do mundo aí. Você fica assim, nossa, olha o que ele falou, tá? Mas é a hora que o limite é necessário, tá? E aí, poucas explicações precisam ser ditas. Não precisa ficar dando sermão para criança muito pequena, tá? O diálogo profundo sobre o comportamento vai ser depois de 7 anos. Antes de 7 anos, basta o não da mãe muito firme ou do pai muito firme, não precisa gritar. Firmeza não é grito, tá? E quando eu quero desenvolver a oralidade, eu explico esse não com poucas palavras, né? Não preciso aprofundar e dando sermão que a criança presta atenção no primeiro minuto e pronto, sai correndo brincar. Não quer mais ouvir você, certo? Pense se limite é importante para você. Como você coloca limite na criança? Coloca aí para mim, que eu acho interessante esse debate. Como a gente coloca limite, até onde a gente vai e consegue o limite da criança, bem na idade da birra, né? 5 anos, que idade de birra? 4 anos, e como eu trabalho essa questão. Até tem uma piadinha, né? Vou contar uma piadinha agora. Tem um menino, aquela idade, né? De 5 para 6, que a criança vem perguntando, mamãe, de onde eu vim, como é que eu entrei na sua barriga? A pergunta que
os pais não sabem responder, né? Como que eu entrei na sua barriga? O que eu falo agora, né? Toda essa explicação que começa de dizer a verdade, de dar uma explicação certa para a criança, tem uma piadinha que diz assim, a criança chega para o pai, né? E fala, pai, de onde eu vim? Aí o pai vai, ai, a mãe, e agora? O que nós vamos responder? Vamos lá no Google. Vai no Google, pega a enciclopédia com fotos. Ela se preparou tanto para esse momento que ela queria dizer, explicar para a criança de onde ela veio, de uma forma tão generosa, mostrando o amor, mostrando a verdade, né? Deu aquela aula de anatomia do corpo humano masculino, do corpo humano feminino. Aí pergunta para a criança, você entendeu? Aí a criança fala assim, pai, eu só queria saber, porque meu amigo veio lá de Piracicaba, eu queria saber de onde eu vim. Percebe que às vezes a gente quer responder demais à criança e o que ela quer saber é tão pouco. Então, devolva a pergunta. De onde eu vim? Como assim? Pode explicar melhor o que você quer saber? Como assim de onde você veio? O que você quer saber exatamente? Então, devolve a pergunta para a criança. Se ela quer saber por que o céu é azul, o que você acha? Por que você acha que o céu é azul? Se ela quer saber como aquela flor nasceu, por que você acha? Como que você acha que essa flor nasceu? Vai interagindo com ela, devolvendo a pergunta. Aí você colhe respostas, trabalha de novo com isso e aproveita esse diálogo para desenvolver a oralidade. A oralidade dela vai florescer para a alfabetização acontecer de forma muito mais fácil. Legal, gostou? Gostou do nosso debate? Eu quero que você coloque aí se você tiver dúvida, tá certo? Olha que bacana aqui, tem mais gente online com a gente, a Érica Lima, a Aline, Maria Assunção, Rosane do Distrito Federal, Iris Neide. Nós vamos para algumas perguntas agora dos pais, algumas de ontem que eu não venci, tem algumas que eu trouxe, se você tiver, aproveita por na tela aí que a gente tenta responder, tá certo? Ainda temos um tempo e dá tempo. Não esqueça de se inscrever na nossa lista para receber o material de hoje. Dessa atividade de oralidade, eu pus algumas dicas especiais no material para que você imprima aí ou leia e faça com seu filho. E se fizer e conseguir gravar, grava um vídeo e manda aqui para nós, que nem a Flag fez hoje, que mandou um vídeo lindo do Natan, tá? Coloca para a gente também mostrar para as outras mães. Tem o vídeo da Regina de ontem, que ainda a gente não conseguiu colocar, não é, produção? Vamos ver se até o final, se a gente conseguiu o vídeo da Regina aí, não? Senão a gente vai tentar colocar. A escola do meu filho, aqui a pergunta é da Márcia Daniele Araújo. A escola do meu filho deixa crianças de diferentes faixas etárias juntas. Será que isso prejudica? Olha, eu adorei essa pergunta, Márcia. Por isso eu deixei para hoje, para eu poder responder da forma que vocês enxerguem a diversidade e a qualidade dessa pergunta, né? O que realmente nós podemos fazer? Ela fala que a escola deixa as crianças, alguns momentos, ou deixa crianças de diferentes faixas etárias juntos. Não sei se é o tempo todo ou é alguns momentos. A escola antroposófica já tem essa prática, né? Coloca as crianças da educação infantil com várias etapas, várias crianças e várias idades juntas, de 4, 5, 6 anos, ou 2, 3, né? Todas juntas. É uma reprodução, um pouco cópia de uma família, tá? Quando a gente pensa que na família os irmãos, eles não têm a mesma idade, com exceção dos gêmeos, né? Mas, normalmente, as crianças maiores convivendo com menores, o que ocorre? Ocorre o maior influenciar muito no menor para provocar a imitação. Esse tem 2 fatores que a gente observando, vê que tem muita coisa boa. Um fator é o menor imitar o maior e aprender muita coisa boa, e o outro fator é o menor imitar coisas também não tão boas no comportamento do maior, que aí a gente tem que intervir, tá? Mas o que mais ocorre nessa mistura de idades
é o menor ser beneficiado. Ele vai ser beneficiado pelo maior, porque ele aprende as regras da brincadeira no grupo de crianças, o menor aprende regras de brincadeira, aprende a se expressar, a oralidade dele é muito mais estimulada pelo maior, tá? Então é isso que nós estamos falando hoje de oralidade. Se as crianças aí têm irmãos maiores, nossa, ela está desenvolvendo muito a oralidade. Se ela está na convivência de grupo com várias crianças de diversas faixas etárias, e esse grupo não for tão grande, né? Vamos aí dar um limite de 20, 25 crianças no máximo, o professor em escola consegue fazer agrupamentos dentro da sala de aula de forma que essas crianças busquem se desenvolver plenamente, apesar de estar com menor ou maior idade junto, tá? Então, não é prejudicial, eu não vejo com maus olhos, acho que isso é até benefício, muito mais benefício do que prejuízo. Eu falei do benefício para a criança pequena só com relação ainda à imitação e à oralidade, mas existem outros fatores, até na aquisição da leitura escrita, os fatores comportamentais, fatores de conhecimentos do mundo, que o pequeno é mais beneficiado do que o maior. Qual o benefício do maior em relação ao menor? A criança maior que convive com os pequenos, o que ela vai aprender com os pequenos? Ela vai aprender o respeito, é o momento que ela respeita o limite do menor. Ela aprende a vez e o modo de fazer as brincadeiras. Ele aprende limite com o pequeno. Principalmente uma criança de comportamento um pouco até agressivo ou exagerado, quando ele está diante de criança pequena, ele se contém. A contenção no comportamento da criança maior diante da criança pequena é mais fácil dela se controlar, tá? Então, Márcia, eu não vejo com maus olhos, a não ser que o grupo seja muito grande, um grupo de crianças grandes, sem uma ajudante na sala, ou o professor com alguns problemas de inclusão ali, que ele não dê conta dessa sala. Mas se a sala propicia brinquedos, tem um espaço, assim, olha, com brinquedos, com armários, todos os espaços colocados para brinquedo, como vocês estão vendo aqui no fundo, não tem por que ter problemas. Nem briga vai ocorrer, porque o respeito de uma faixa etária com outra é muito, muito maior. Eu trabalhei assim, trabalhei por 5 anos em escola antroposófica, trabalhando com faixas etárias misturadas na educação infantil. E é uma experiência muito rica. Posso te garantir, eu gostei muito dessa experiência que eu tive de trabalhar com diferentes faixas etárias na mesma sala, tá? A outra pergunta aqui. Só vendo aqui, olha, também a Ana Zendren, a série dos Centros de Estudos, bacana, gente. Helena, Regina Lúcia, muito bom. E como algumas mães me pediram, gente, estamos finalizando a produção de um curso para alfabetização. É um curso bem dinâmico, tá? Alfabetização em casa. Algumas mães fizeram vários comentários pedindo mais dicas. Eu estou juntando num programa que a gente possa ter uma sequência didática, uma sequência de atividades de uma forma dinâmica e gostosa para você aplicar, tá? Estamos para lançar esse curso em breve. Está quase terminando o trabalho. Vamos lá para Iris Neide, que eu vi que ela está aqui presente, eu vi esse nome. Iris Neide, é com você agora. Ela está presente, que eu vi o nome dela aqui. Iris Neide Siqueira. Ela perguntou assim, como trabalhar com uma turma de 3º ano com alunos que não sabem ler e outros que sabem ler? O que fazer? 3º ano com criança que não sabe ler dentro dessa classe. Irisneide, que desafio, viu? Vou dizer para você, quando eu trabalhei com educação especial, dei aula há alguns anos em classe de educação especial, que existia na rede estadual, aqui do estado de São Paulo. Eu tinha vários níveis de criança na mesma classe.
né? E eu tinha que fazer, às vezes, programas diferentes, às vezes não, todo dia. Minha programação era para um grupinho de 3, 4 crianças de um jeito, outra programação para outras 3, 4, outra programação para outros. Eu digo para você que no terceiro ano, com crianças em níveis tão diferentes, alguns agrupamentos você terá que elaborar. O trabalho com agrupamentos de criança é o que mais vai funcionar para você. E, como estratégia, eu indico o trabalho com projetos didáticos. Então, como estratégia de sala de aula, agrupamentos de crianças. Como é isso? Mães, aproveite e apoie a escola aí, viu? Apoie a escola que trabalha assim. Porque sala de aula não tem que ser um enfileirado atrás do outro. Sala de aula não dá para a criança aprender, criança esperta como é o filho de vocês. Vai para a escola e vai ficar um olhando para a nuca do outro, não podendo conversar. Se oralidade é necessária para a alfabetização e ele nem pode falar, então tem que ter momentos que ele vai ser ouvido e a professora não pode ser a única ouvinte dessa criança. Se a professora for a única ouvinte da criança, ela vai ter muito pouco tempo para falar no dia, que é o ensino tradicional que impedia a gente de falar. Porque eu fui alfabetizada nessa época, que as crianças sentaram toda uma atrás da outra, às vezes vocês também foram, e o nosso momento de fala era só quando era solicitado. Muitas vezes a gente sentia vontade de falar algo, porque tinha aqueles insights maravilhosos, que sala de aula provoca muitos insights de vontade de falar a ideia, e eu não posso falar. Agora, se eu estou em agrupamento, meu ouvinte não é só a professora. Olha, professores que estão me ouvindo, os ouvintes das crianças de vocês não precisa ser só vocês. Pode ser o grupo de criança. Quando eles conversam entre eles, com uma atividade que você trouxe e você propôs, eles serão ouvintes deles mesmos. Então, o agrupamento em sala de aula funciona, gente. A criança desenvolve oralidade, produção de texto, leitura escrita. E trabalhar com projetos didáticos é outra técnica que nós ensinamos em outros cursos aqui, que ele direciona a criança dentro do seu nível de desenvolvimento. Então, eu não preciso padronizar a minha aula, dar aula para a classe toda. Se eu tenho crianças que não sabem ler, eu vou colocar elas juntas para eu trabalhar atividades em relação a elas. E dentro delas ainda agrupamentos produtivos. Que agrupamentos são elas? Eu tenho lá 5 alunos no grupo, por exemplo. Vou dar um exemplo, porque ela não me contou detalhes de quantos alunos numa turma de que tamanho. Mas vou fazer aqui uma suposição. Digamos que ela tenha 30 alunos na sala, uma sala bem lotada de terceiro ano. E 5 alunos que não sabem ler e escrever. Ela coloca os 5 juntos e, em alguns momentos, ela coloca outros alunos alfabetizados junto, para que esse seja um ajudante das atividades naquele grupo. Tá? Vira as carteiras, eles têm que se conversar, eles têm que interagir dentro de uma atividade. Quando você puser um jogo nessa mesa, que tem a ver com eles, com o interesse deles, com a produção de texto, quando um tem que contar para o outro que brinquedo ele mais gosta e todos vão desenhar e escrever o nome daquele brinquedo um do outro, olha que riqueza, que alfabetização gostosa você vai fazer. Você consegue alfabetizar porque não dá para a gente ir empurrando essa criança do terceiro para o quarto ano, do quinto ano e chega lá no nono ano e ainda tem analfabeto. O Brasil não pode mais ter essa educação. Essa educação que vem empurrando os problemas, onde o professor pega uma classe, por exemplo, do quinto ano lá e pensa que ele vai trabalhar todas as habilidades que a BNCC traz, todas as habilidades de linguagem, das áreas de ciência, matemática, e, de repente, ele pega... Aquilo é o que ele está se propondo a fazer durante aquele ano letivo. Mas o real, a realidade dele, aquilo lá não vai se aplicar. Porque ele vai encontrar alunos de inclusão, ele vai encontrar alunos analfabetos, alunos com dificuldades mais diversas. Então, aquele programa carece de estratégia. As habilidades têm que ser trabalhadas. Aquele programa, aquele currículo
tem que ser trabalhado para aquela turma, para todos, porque aquele aluno que é espetacular já, que já sabe tudo e vai além, ele não pode ser também estacionado, percebe? Então, o professor tem que ter estratégia, trabalhar com projetos dá muito certo, porque aí ele consegue atingir tanto o aluno que já está no nível do 5º ano, que tem aquelas habilidades todas já desenvolvidas e vai ter que aprimorar, né? Digamos que em alfabetização, o aluno está produzindo textos já com coerência, coesão, completos, com ideias, com toda a organização ortográfica. No 5º ano ele não pode parar, ele tem que continuar a ser estimulado. Mas tem outro aluno ali que está no nível pré-silábico, a aquisição de leitura ainda num começo, ou um outro aluno ali que não sabe expressar oralmente o que ele pensa, outro aluno ali que não sabe ler e é copista. As diversidades ocorrem porque nós trabalhamos com seres humanos. E seres humanos são diferentes, cada um de um jeito. Não dá para a gente trabalhar com padrão. Enquanto o professor quiser um padrão para a aula dele ser única para 30 alunos, ele vai continuar falhando. A formação dele precisa ser em cima de projetos, em cima de agrupamentos, em cima de atividades sequenciais, sequências didáticas que atendam ao interesse da criança. Irisneide, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta exatamente, mas coloque as dúvidas se você tiver aí, mas eu desejo firmemente que você alfabetize essas crianças até o final do 3º ano, que a gente consegue, porque ela já está no 3º ano, algumas habilidades ela já desenvolveu. Vamos aproveitar o interesse dela aí e fazer um projeto específico para esse grupinho. Desejo de coração. Agora, olha aí ainda, Ejusilene, o Marco Antônio de Brasília, que bacana, Esther, sempre com a gente. Muitos abraços para vocês aí. Desejo que isso que eu desejei de coração para essa professora, que vocês consigam fazer em casa e conseguirão, porque nós vamos ajudar. Tem muitas atividades boas de serem feitas com as crianças. Tem mais uma pergunta aqui. O nome que está lá na pergunta é do Urso Play Games. Alguma pessoa que, usando esse codinome, disse assim: meu filho tem 5 anos, estou tentando e com dificuldade em ensinar letra cursiva. E também a Denise, uma pergunta muito parecida, fala que o filho dela tem 6 anos e como ela faz para introduzir a letra cursiva, tá? Na live de ontem eu coloquei algumas coisas, dá para vocês assistirem, está bem completinho sobre letra cursiva. Mas eu trouxe hoje novamente para a gente lembrar que a letra cursiva tem certos momentos para entrar na alfabetização. Eu indico que se trabalhe com a letra de forma para a criança enxergar cada elemento em separado. E que entre a letra cursiva em 2 momentos. Um, quando a criança tem interesse e faz as perguntas e quer escrever desta forma. Maravilha! Se ela que veio trazendo para você, aproveite, tá? Já escreva, já mostra o nome dela, parta do nome dela. Quer ensinar a letra cursiva? Parta do nome dela. Outro ponto é quando a gente já vê que a criança já está alfabética, já está lendo várias palavrinhas, aí eu apresento outros tipos de letra, não só a cursiva. Aí eu entro com letra minúscula, né? Onde eu mostro num livro aqui, ó, Mônica, escrito com letra de forma minúscula, né? Vou mostrando nos livros, olha, Olívia, olha aqui, tipos de letras que são usadas em embalagens, em livros, que às vezes são enfeitadas, né? Aí são esses 2 momentos. E tem uma atividade muito gostosa aí também, que é você observar se a coordenação motora fina dele está bem desenvolvida, porque a criança às vezes não está pegando no lápis corretamente, no lápis, na canetinha, corretamente. O movimento de pinça é um movimento mais fino do que o ser humano faz com a mão. Então, esse movimento ela só vai conseguir fazer se exercitar muito essa pega, né? Para isso, tem alguns exercícios bons que a gente também orienta,
que é desenvolver mesmo. Por exemplo, pegar duas vasilhas com água, coloca uma bucha dentro de uma delas e você faz a criança levar, aliás, uma vasilha com água e outra sem água. Você enche aquela bucha de água, põe na outra vasilha e manda ela apertar a bucha para levar a água para outra vasilha, tá? Volta a bucha aqui, enche de água, traz a água para cá apertando, sempre com a mão que ela escreve. Isso vai desenvolver o tônus muscular da criança e ajuda no movimento de escrita, tá? Outros exercícios com bolinhas, com feijão, onde ela tenha que pegar coisinhas pequenas, sabe? Pegar sementinhas e colocar dentro de um pote, por exemplo. Vamos juntar a sementinha um a um, tá? Ou colagem, vou colar em cima do desenho sementinhas fazendo contorno de uma casinha. Então, ela tem que pegar uma a uma e colocar naquele risco, naquele traço de cola, tá? Atividades para apreensão, para desenvolver essa coordenação para poder escrever o manuscrito. Porque o manuscrito, olha o que ele envolve. Ele faz a mão ter todo o movimento. Não é tão simples como o desenho de letras de forma que exige uma habilidade motora muito mais grossa, vamos dizer assim, não tão refinada como a letra manuscrita. Então, papai urso aí, se o seu filho tem 5 anos, ainda deixa ele na letra de forma. Deixa mais um pouco, até que ele tenha uma coordenação motora fina mais desenvolvida. Enquanto isso, brinque com ele com os brinquedos que envolvem detalhes. Pegar as coisas, ver se ele tem esse detalhe na mão, essa destreza na mão, tá? Outro brinquedo bom é arremesso de bola, arremesso de bolas pequenas, pontaria, tá? Porque vai desenvolvendo não só a destreza, mas a força muscular, tá certo? E aí tem muitos exercícios sobre isso, podemos aí, se isso for uma dúvida mesmo, coloque pra gente. Se vocês querem umas atividades em relação a isso, a gente pode fazer uma live com esse tema, tá? Aliás, vou aproveitar e pedir aí, quem quiser indicar algum tema, pode colocar também para a gente desenvolver outros temas aí relacionados, né? Alfabetização e desenvolvimento da criança, desde bebês, como nós vimos hoje o Natan, né? Até a alfabetização, até a criança de educação especial, que tem uma pergunta de educação especial por falar nisso, não é? Deixa eu achar aqui, só um minuto, ver se está aqui a pergunta da... Josa Costureira. Josa. Costureira. Boa tarde, meu filho é especial, posso ensiná-lo normalmente? Aí, ó, vou repetir, se deu para vocês ouvirem bem. Meu filho é especial, posso ensiná-lo normalmente? Josa, pode e deve, tá? Lógico, a gente não sabe o limite de uma criança especial. Então, siga o desenvolvimento dele. Siga também os passo a passo, acreditando ser possível. Você não tem como saber se a criança, ela chegou no limite de aprendizagem. Será que existe esse limite? Sabe? Eu questiono que não existe, porque depois de eu ter alfabetizado criança síndrome de Down, criança com deficiência intelectual, eu acredito muito. Lógico, teve uma criança que não ficou com uma leitura tão fluente, mas ele sabia ler o básico. Foi crescendo, já era pré-adolescente, ele já sabia se virar. E aí, como que eu vou dizer que não vou ensinar? Todos têm direito de aprender, tá? Se ele tem dificuldade, é uma criança especial, não tem problema que você insista. Aliás, você deve insistir, tratá-lo como normal, sim. Tem até comportamentos que eles abusam, porque eles sabem que eles são, às vezes, mimados, né? Então, eles têm que aprender de tudo. Só não vamos ficar com o foco só na alfabetização. A criança especial, nesse caso, não sei bem a problemática dele qual é, mas toda criança que tenha uma deficiência aguçada, ou seja, um deficiente visual, auditivo, vamos pensar que antes disso tudo é uma criança. Então, tem que ser respeitada como tal. Ela tem fantasia, tem imaginação,
Ela tem vontades, ela tem o querer dela de brincar, ela tem necessidade de repetição, como qualquer criança. Então, vamos lá. Só que é mãos à obra. Então, retomo ali, estamos encerrando já. Vou retomar que a gente... conseguimos o vídeo da Regina. Vamos colocar o vídeo da Regina de ontem. Lembrando para quem está aqui hoje que não sabe da Regina, ela acompanhou alguns meses o meu canal e fez as atividades com o filho dela. E aí, ela brincando, né, e foi trazendo a questão do letramento, que eu tenho insistido muito, que traga coisas do interesse da criança, né, para o dia a dia. E o menino brincando com a bola, falou para a mãe assim, falou para ela, mãe, olha, vamos escrever bola. Aí ela aproveitou, né, a deixa, olha que legal, você aprendeu, Regina. Aproveitou a deixa, entrou com ele, falou, vamos escrever bola, vamos brincar de escrever. Escreveu bola, daí tinha uma tesoura na mesa, diz que ele perguntou, olha, tesoura, termina com rá. Que rá é esse? É o mesmo do ro, de carro. E ali ele foi já fazendo essa comparação de sons da sílaba que ele tinha aprendido nos exercícios. Isso é a prática, gente. Olha que gostoso isso. Aí a Regina mandou um depoimento para mim. Eu quero passar para vocês também acreditarem quanto a gente pode trabalhar com a criança em casa. Querem ver? Vamos assistir. Sou do Rio de Janeiro e eu tenho acompanhado a Selma já há alguns meses. Eu tenho um filhinho. Então pode volta. Parece que não apareceu muito som aí. Um depoimento lindo da Regina, mas estamos com dificuldades de passar o som para vocês. Então, eu até cortei aí. Se conseguimos, a gente põe de novo. Vou pôr na descrição a fala dela. E ela vai contando essa história que eu falei para vocês do interesse e como ela conseguiu fazer isso. Como é possível estimular a criança através de atividades sociais, atividades que eu estimule a criança a partir do gosto dela, né? Aquilo que ela gosta, aquilo que... A Regina é do Rio de Janeiro, que me mandou esse depoimento. Obrigada, viu, Regina? Um grande beijo para você, tá? Muito sucesso com o Pedro aí.
Olha, tem uma observação aqui também, a Série, do Centro de Estudos, é psicopedagoga, atende numa clínica na cidade de Itumbiara, Goiás. Um abraço para Itumbiara aí. Ela está colocando que gosta muito das falas, identifica bastante. Ótima live, obrigada, tá, Série. A Vânia dizendo também, amada, não tenho muito tempo com a minha filha de 8 anos, mas chego em casa tão cansado que até durmo, mas estou rendendo. Importante que renda, gente. Sabe, tem hora que a gente não aguenta, tem cansaço, tem trabalho, mas tem esforço. E eu volto a dizer para você, Vânia, aquelas palavras que eu falei do começo hoje. Atenção e calma. Vamos prestar atenção nas falas, atenção nos quereres das crianças, para a gente entender um pouco mais ela. Aqui também um comentário, vou ler da Ângela Cristina Martins da Silva Almeida. Meu filho vai completar 7 anos, dia 3 de junho. Não sabe ler, mas pega livros, vai folheando e conforme o desenho vai inventando as histórias. O de 11 anos também inventava histórias hoje e lê muito bem. Olha aí, viu como inventar história, fazer a oralidade aflorar? Estimula muito o gosto pela leitura, estimula a alfabetização. Aí, o que mais que nós temos aqui? A Irisneide também agradecendo, ajudou muito ela. E a professora poderia mandar modelos de projeto didático para e-mail voltado para turmas assim, para o meu e-mail. Ó, Irisneide, se inscreva na minha lista aí, tá? E a gente vai tentar ver como a gente pode fazer isso, tá? Daí eu tenho o seu e-mail, vou ver se eu consigo mandar um modelo de projeto didático. Eu tenho vários, tá? Vou ver se eu mando um para você. E que bom que deu para você compreender e eu quero que você aplique, depois me conta, tá bom? Agora também, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Obrigada, Ana, dando um grande estímulo aqui para mim, dizendo que, olha, dá para ouvir você horas sem cansar. Obrigada, muito obrigada mesmo. A Helena também, muito lindo sua didática, amei. Lá do Espírito Santo, a Helena, que gostoso. A Helena que me colocou hoje um comentário no YouTube. Ai, que bom, você veio aqui, Helena. Hoje eu respondi você, né? Ela falou, ai, que pena que só agora eu conheci você. Faz tempo que tem o canal e agora que ela me conheceu. Sempre é tempo, né, Helena? E vamos continuar juntas, tá? Alfabetizar em casa, a alfabetização é um desafio. Vamos continuar com essa live. Temos amanhã ainda. Semana que vem tem mais alguns dias previstos, tá? Tá para a gente lançar um curso, mas eu quero que você saiba que a vontade da gente é interagir, atender o que vocês têm necessidade. Então, vão colocar nos comentários para a gente saber, tá certo? E muito obrigada pela presença hoje aqui. Estamos encerrando nossa live com um grande abraço e um beijo no coração de vocês. E não se esqueçam, atenção e calma.